Eu te pedi o Livro dos Espíritos, porque eu gostaria de dar uma contribuição. Na verdade, eu não, né? Allan Kardec, aqui na pergunta 939 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec trata das uniões antipáticas, a pergunta 939, em que Kardec indaga sobre... Eu vou ler a pergunta aqui, se vocês me permitem, Sim, com o intuito de ajudar, né, a enriquecer, na verdade, porque Kardec sempre enriquece, né, Éder? Ele faz a seguinte pergunta: desde que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como se explica que entre os encarnados a afeição frequentemente exista apenas de um lado, e o amor sincero seja recebido com indiferença e mesmo com repulsa? Como, além disso, a mais viva afeição entre dois seres pode se transformar em antipatia e algumas vezes em ódio? Eu não vou ler toda a resposta, mas eu vou citar aqui um trecho da resposta. Ele está perguntando como é que a gente pode se casar com alguém e, de repente, um lado só é que tinha amor, o outro lado não tinha amor. E aqui na resposta eu vou extrair um trecho em que Allan Kardec, a resposta dos imortais, os benfeitores espirituais, eles dizem assim: há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, e frequentemente se toma uma pela outra, ou seja, se toma paixão por amor. A afeição da alma, quando pura e simpática, é duradoura. A do corpo é perecível. Eis porque os que se julgam amar com o amor eterno acabam se odiando quando passa a ilusão. E ele diz aqui: é necessário não esquecer, Éder, isso é libertador, é libertador. É necessário não esquecer que o espírito é quem ama e não o corpo. Quem ama é o espírito e não o corpo. E quando a ilusão material é dissipada, o espírito vê a realidade. Então, se eu tenho me unir a alguém por desejo, por paixão, vai chegar um momento em que eu vou experimentar um vazio dentro da relação. Nietzsche tem uma frase, um pensamento em que ele diz assim: quando você escolhe alguém para viver com você, você tem que se perguntar se daqui a 30 anos você vai ter prazer em conversar com essa pessoa. Porque ninguém passa o tempo inteiro no coito, mantendo relação sexual. Então é preciso que a relação sexual, a intimidade do casal, seja ele qual for, seja qual for a orientação, tenha e seja nutrida por amor, porque é o espírito que ama. Então a gente não pode condenar, porque existem tantos casais homoafetivos que são estáveis. Por quê? Porque é o espírito que ama. Além do olhar condenatório da maioria das pessoas preconceituosas, existem sentimentos que nós muitas vezes não alcançamos ainda e não compreendemos. Então é melhor a gente estudar o Livro dos Espíritos, porque só essa pergunta aqui merece a nossa reflexão para o resto da nossa encarnação. Quantas vezes nós amamos e quantas vezes quem amou foi o corpo? Sim. É importante a gente refletir sobre isso. Eu tenho muito que refletir nesse particular. Então hoje, já nesse momento da minha vida, eu vejo que a sabedoria e a verdade que está contida nesse livro é o espírito que ama. Agora, na adolescência, né, é evidente que é mais difícil haver esse discernimento. Eu disse no começo que o aparelho psíquico do adolescente, as suas instâncias ainda estão sendo estruturadas. Por isso que é importante a presença de pai e de mãe. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.